Na esteira dos fatos do encontro da Organização de Cooperação de Xangai, uma organização anti-ocidental liderada por Rússia e China, lá na China, em Tianjin, e claro, da passeata que houve na quarta-feira, o grande desfile militar chinês, o líder chinês Xi Jinping agora elogiou a Eslováquia por manter laços próximos com Pequim. Isso foi durante um encontro com o premier eslovaco Robert Fico hoje de manhã. Xi destacou o papel da Eslováquia na defesa de interesses chineses dentro da União Europeia, especialmente quando se fala de carros elétricos vindo da China. Ele foi um dos poucos líderes europeus, quando a gente fala de Europa Ocidental e União Europeia, o único a participar do desfile militar em Pequim ontem. Então fez a bilateral com a China hoje mais cedo. Em 2023, a Eslováquia também elevou a relação com a China ao nível de parceria estratégica. Depois que a Itália saiu da iniciativa trilionária de infraestrutura chinesa, o Cinturão e Rota, agora então tem Eslováquia e também Hungria, alguns outros países na União Europeia com alguma aproximação com China. Apesar de essa cúpula bilateral por si só parecer notícia pequena, ela fica no panorama estratégico mais amplo de como a Europa vai se relacionar com a China no momento que segue adiante em meio à turbulência global. Enquanto isso, a gente passa também pelos Estados Unidos. Uma juíza federal, o nome dela é Alison Burroughs, decidiu ontem que o governo Trump teria agido ilegalmente ao cancelar 2,2 bilhões com B de bola em verbas para Harvard, caso também muito noticiado aqui no Brasil, você acompanhou no Epoch Times. A decisão impede novas suspensões de financiamento e acusa a Casa Branca de retaliação ideológica. O governo americano alega que Harvard não protegeu alunos judeus, isso durante uma época onde havia, então, muita contestação nos campi universitários quanto à questão do 7 de outubro e quando foi dito que alunos judeus foram discriminados em campi pelos Estados Unidos. E ainda havia uma exigência de mudanças quanto ao programa de admissão de acadêmicos e quanto a alguns programas da universidade. Harvard nega a omissão e argumenta que sofreu ataques por não se alinhar politicamente ao governo. A gente entrou mais a fundo nisso, se você voltar aqui na nossa programação vai achar o corte quando a gente detalhou o caso. A decisão foi celebrada por Harvard e algumas associações acadêmicas que defendem liberdade acadêmica e pesquisa independente. Isso é o que dizem essas organizações. Ainda não houve resposta da Casa Branca, mas antes a retórica do governo americano é que havia um preconceito e uma ideologização inaceitável de muitas universidades que estavam recebendo fundos do governo federal enquanto não cumpriam a própria lei americana em termos de não ter discriminação dentro dos portões da universidade. A gente parte para o Oriente Médio, onde o exército de Israel informou que um míssil foi disparado do Iêmen, caindo fora do território de Israel, mas mirava então o país. Nessa quinta-feira, hoje mesmo, esse foi o terceiro lançamento em menos de 24 horas. Uma parte da ofensiva dos Houthis, organização terrorista com amplo controle do Iêmen, país ali na pontinha da Península Arábica, e que também vem em resposta a ataques israelenses em solo iemenita. Lembrando, Israel matou o premier. Claro, o grupo é um grupo terrorista, não o governo legítimo do Iêmen, mas tinha aí seu primeiro-ministro, que também morreu recentemente em um outro ataque israelense, conforme Israel intensificou ataques ao Iêmen depois de, em troca, os Houthis no Iêmen terem disparado contra Israel. Há um disparo de mísseis que vem e vai, mas fato é, o atrito, a tensão aumentou. Esse grupo terrorista, os Houthis, são apoiados pelo Irã, é parte do que é chamado de eixo do terror, ou que o Irã chama de eixo da resistência em termos de organizações terroristas estrangeiras que recebem financiamento, então, do Irã, e vem lançando mísseis e drones em apoio ao Hamas depois do ataque do 7 de outubro. Um grupo que também causou caos ali no Mar Vermelho com ataques terroristas contra embarcações perto do canal de Suez. A maioria dos mísseis acaba sendo interceptados, mas a tensão, como a gente citou, segue. Israel tem respondido com bombardeios em áreas controladas pelo grupo, e desde outubro de 2023, como a gente dizia, também os ataques no Mar Vermelho são um fator de tensão regional. Enquanto a gente está falando de Oriente Médio, as forças de defesa de Israel também divulgaram na quarta-feira uma gravação em que um morador de Gaza afirma que o Hamas está impedindo civis de evacuarem a cidade. Isso acontece em meio à ofensiva à cidade de Gaza. Segundo o exército, esse grupo estaria usando a população, o Hamas estaria usando a população como um escudo humano para dificultar a ofensiva israelense que está planejada para esse mês, impedindo que civis evacuassem a cidade, mesmo depois das forças de defesa de Israel terem alertado que haveria então uma invasão e que uma evacuação era necessária o quanto antes. A gente tem os seguintes dados. Primeiro vamos rodar então, a gente tem aqui o áudio, podemos passar por ele. شمال انت؟ في الشمال. ليش ما نزلتش على الجنوب لسه؟ كيف بدنا نطلع وقفنا في الطريق يا معلم. ايه جماعة حماس؟ جماعة حماس. شو بيحكوا يعني؟ لك يا هو عرفت في الشيخ لا يا عم ارجع
يعني الناس تطشهم. الناس خايفة تنزل ولا كيف؟ والله خايفين في بعض ناس بتخش من الشوارع الفرعية، فهمت؟ بتدبر حالها. هم واقفين يعني على خط البحر عند النابلس وعند هذا، وجهوا الناس بتطلع من تحت الدول المهدومة. Muito bem, a gente ouviu aí então o áudio que veio. CLA é o oficial ali que lida com o distrito, parte das forças de defesa de Israel. Então, agora voltando na sequência aos números. Apesar disso, cerca de 80 mil pessoas já deixaram então a cidade de Gaza, muitas por rotas alternativas, e Israel diz estar ampliando a ajuda humanitária no sul da faixa também nesse contexto. Entretanto, organizações internacionais alertam para uma fome crescente. Também tem uma mobilização de reservistas para a operação militar chamada Carruagem de Gideão B. A Carruagem de Gideão, claro, foi a retomada da ofensiva depois daquela trégua que desabou meses atrás. E na América do Sul, Diosdado Cabello, o braço direito de Maduro, ameaçou Maria Corina Machado depois de ela apoiar a operação militar dos Estados Unidos no Caribe. Lembrando, Diosdado Cabello, claro, um dos da alta cúpula aí do chavismo, do regime venezuelano, e Maria Corina Machado era candidata nas eleições de 2024 na Venezuela, depois acabou sendo impedida pelo regime chavista de disputar a presidência do país, colocou aí um candidato chamado Edmundo González Urrutia, que disputou com o apoio dela. A eleição foi fraudada. Uma verificação independente mostra que Edmundo González seria o presidente eleito, entretanto Maduro apresentou números fraudulentos e disse que havia ganhado. A gente tem aqui o que Diosdado Cabello, então, esse da alta cúpula do chavismo, disse. Ele disse que se o regime chavista for pressionado, a oposição também será apertada. Recapitulando, claro, atenção, Washington enviou navios e um submarino nuclear para combater o narcotráfico ligado também ao chavismo ali na região do sul do Caribe. A Maria Corina Machado respondeu em um fórum no Panamá, dizendo que o cerco internacional contra o Maduro está se fechando, e ela disse que o governo era uma organização criminosa. A gente vai passar por mais detalhes disso e mais adiante nas nossas coberturas especiais.